Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Vamos falar um pouco mais de vendas sobre dois aspectos que os vendedores de baixa performance ou aqueles que não acreditam que vendas é um desenvolvimento de competências têm horror de falar. E a verdade é essa, eles têm horror mesmo, mas não os grandes vendedores. O primeiro é conhecer o cliente, seu perfil comportamental, suas experiências, suas crenças, o porquê gosta de determinados produtos e o porquê não gosta, e fazer perguntas. Por que esses dois termos, essas duas etapas da venda são tão negligenciadas pela maior parte dos vendedores, que consequentemente não atingem seus melhores resultados? Porque dão trabalho. E além de porque darem trabalho, elas vão contra aquele modelo mental que esse vendedor aplica dentro do seu processo de vendas. Um modelo em que ele fala, expõe, coloca seus argumentos, o outro lado ouve, simplesmente ouve, e dessa relação sai alguma venda. Não uma venda que dentro de todas as possibilidades que poderia acontecer. E aí esse vendedor não atinge todos os resultados, ele é cobrado por algo e ele vem para treinamentos de vendas, ele vê abordagens, ele vê vídeos como esse em que diz, você tem que entender o seu cliente. E ele naturalmente coloca assim um bloqueio mental dizendo, eu já visito meu cliente há muito tempo, eu conheço ele. A gente tem que entender um pouco sobre isso. O que é conhecer o cliente? O Tony Robbins tem uma frase dentro dos estudos dele de programação neurolinguística que é muito pertinente. Não existem maus comportamentos, existem comunicadores inflexíveis. Muitas vezes nós, numa relação de venda, somos inflexíveis. Nós esperamos que o outro entenda aquilo que estamos falando, mas nós não nos movimentamos para fazer o outro entender. O que a gente quer dizer com isso? Temos o nosso estilo de comunicação, temos as nossas informações, temos o nosso conhecimento. É isso que a gente usa na abordagem com o outro. Mas se o outro não responde ao mesmo estilo de comunicação que é o nosso? Você concorda que em vez de se erguer uma ponte, ergue-se um muro? Porque quanto mais você percebe que o outro não está conectado a você, você fala, e o outro se distancia, se distancia, se distancia. Obviamente, conhecer o outro significa fazer uma venda muito mais conclusiva, uma venda muito mais construtiva. Quando eu entendo se o outro é mais visual, é mais auditivo, é mais sinestésico, se reage melhor a estímulos auditivos, a um tom de voz mais sereno, a um tom de abordagem mais agressivo, eu consigo posicionar a minha venda dentro do que a gente chama de mapa dele. O meu mapa se conecta com o dele. Isso dá trabalho, obviamente que dá trabalho, porque eu preciso olhar para esse cliente, entender o comportamento dele, minuciar as experiências que ele teve, os critérios de escolha, que muitas vezes são emocionais, não são lógicos, para aí sim posicionar o meu produto. E para que a gente possa conhecer esse cliente, a gente tem que observar genuinamente, a gente tem que escutar empaticamente e a gente tem que ir para a segunda ferramenta que muitos vendedores também abominam, que são fazer perguntas inteligentes. Eu disse fazer perguntas inteligentes, não qualquer tipo de pergunta. Porque hoje a arte de fazer perguntas está muito banalizada. Se porventura eu estou numa relação de venda, falo e digo para você, doutor, meu cliente, meu comprador, tudo isso que eu te falei faz sentido? Ele vai dizer, faz. Aí você vai dizer, tá vendo, eu fiz pergunta e ele concordou comigo. Será que essa foi a melhor pergunta? Será que essa pergunta foi feita no momento adequado? Por que fazer perguntas é uma arte? Se eu não conseguir responder estas perguntas, a pergunta nem deve ser feita. Eu vou obter novas informações? Eu vou conhecer os critérios de compra? Eu vou entender as experiências? Eu vou me conectar ao que realmente é valioso para ele? Eu vou ouvir empaticamente de modo, a partir do que ele me falar, posicionar o meu produto? Se eu não conseguir responder essas 5 perguntas com as perguntas que eu vou fazer, é melhor ficar no expositivo e colher algum resultado do que não colher nenhum resultado, porque naturalmente você vai queimar uma excelente ferramenta. Existem 3 tipos de perguntas, as abertas, as fechadas e as indutivas. As abertas é quando eu quero iniciar o afunilamento, eu quero conhecer a esse cliente como um todo e eu quero trazê-lo para a conversa. O cliente está esperando que você apresente para ele e quando você apresenta, naturalmente ele se arma com objeções. Mas quando você o envolve na conversa e quando você faz perguntas abertas no sentido de compreender o mundo dele, naturalmente essas resistências vão quebrando e naturalmente ele vai entregando critérios de compra. Para quando você posicionar o seu produto, os benefícios desse produto, você fazer perguntas fechadas, perguntas que ele vai responder sim ou não, concordo ou não concordo, que vão dar para você
compromissos de compra. Ou então você pode fazer perguntas indutivas, como por exemplo, mediante tudo isso que eu te falei, o nosso produto tem oportunidade de entrar no seu estoque a partir de quantas unidades? Eu estou induzindo a fazer uma compra. Mediante tudo isso que eu te falei, o preço não parece um fator determinante, sim a qualidade e a eficácia do nosso medicamento. Você concorda com isso? Sim, eu concordo. Que bom, então está aqui os produtos. Ou então, olha, me parece que mediante tudo, se eu entendi tudo que você está me dizendo, o preço é um fator muito importante para que você escolha um produto, não é mesmo? Sim, com certeza. Muito bom. O que acha então de experimentar o nosso que atende, como você mesmo concordou, todos os requisitos que você precisa? Fechada e indutiva. Ou então, olha, eu queria compreender um pouco a sua experiência de compra para que eu possa posicionar os meus benefícios e mostrar por que o meu produto vai ser uma diferença para você. Você pode me apresentar? Hoje eu estou aqui para entender um pouco o seu atual cenário. Você pode me dar mais informações? Muita gente tem vergonha de fazer esse tipo de pergunta e muita gente tem vergonha por dois motivos. Primeiro, porque não sabe como trabalhar as respostas. E segundo, porque acha que vai ter que ficar fazendo esse tipo de pergunta toda visita. E não é verdade. Imagina que você vai visitar um cliente seu e você vai fazer uma primeira pergunta de diagnóstico para posicionar o produto. Posicionado o produto, na segunda visita, as suas perguntas de diagnóstico serão totalmente diferentes. Olha, como foi sua experiência com o meu produto? Como tem sido o giro dele no estoque? Que ações podemos fazer juntos para estimular a demanda dele? Você muda as perguntas de diagnóstico, só que você continuará trabalhando com perguntas. E um ponto muito importante: tempo de visitação não significa compreensão da mensagem. Ah, eu visito esse cliente há 10 anos. Como é que ele não entendeu isso até hoje? Simples, ele não viu valor na sua comunicação. Talvez você seja o comunicador inflexível. E esse é um ponto muito importante. O mundo de hoje, ele precisa de vendedores flexíveis. E o que são vendedores flexíveis? Aqueles que sabem fazer várias coisas ao mesmo tempo? Também. Mas acima de tudo, o mundo precisa de comunicadores flexíveis, aqueles que adaptam o seu estilo ao estilo do cliente e por meio de perguntas, que a PNL chama de metamodelo ou metaprograma, entender as reais necessidades, as dores que ele tem para posicionar o benefício que efetivamente vai se transformar num valor, e aí o seu cliente vai dar atenção para você e executar a compra. Ou seja, adquirir o seu produto. E ao adquirir o seu produto, antes disso, ele adquire o seu modelo de venda. Ele adquire a sua exposição. Mais uma vez, o produto é a última coisa que o comprador compra. Primeiro ele compra você. Será que a sua comunicação está sendo vendível? O termo não existe, mas é de se pensar. Será que a sua comunicação é uma comunicação vendedora? Será que você compraria a sua propaganda? Será que você compraria a sua abordagem? Pense sobre perguntas, pense sobre entender o cliente. Entender o cliente demanda boa observação, boa escuta, perguntas inteligentes, abertas e muita vontade de perder protagonismo para dar esse protagonismo ao cliente e oferecer a ele o que ele realmente precisa. Se faz sentido, deixe seu comentário, conta a sua experiência, compartilha com os amigos. E sugira temas também para que a gente possa abordar aqui. Um grande abraço, até a próxima.